Glória a Deus. Provérbios, capítulo 19, o versículo 2 diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem o que, irmãos? Conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Tem uma tradução que diz: peca o precipitado. Amém, gente? Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre não se precipitar. Amém? Diga: não se precipitar. Nós temos que ter todo o cuidado do mundo, irmãos, para a gente não se precipitar. A palavra precipitar, ela deriva do latim, que ela significa exatamente pular de um precipício ou pular de cabeça num abismo. Quando nós dizemos assim, não se precipite, é não se colocar numa situação que pode trazer para você consequências gravíssimas, que podem ser irreversíveis. E às vezes, irmãos, pela falta de orientação espiritual, às vezes pela falta de oração, pela falta de comunhão com Deus, a gente acaba que se precipita. Às vezes não só pela questão espiritual, mas às vezes até por falta de conhecimento mesmo. Você vê que aqui o homem de Deus ele está dizendo que não é bom a alma ficar sem conhecimento, né? Então, pessoal, às vezes até por falta de conhecimento mesmo, a gente acaba que se precipita. Vou te dar um exemplo corriqueiro. Você nunca teve um carro na sua vida. Aí você quer comprar um carro. Você vai na primeira concessionária e acredita na palavra do vendedor. Isso aí é o que, gente? Se precipitar, né? Por quê? O bom é, antes de você comprar qualquer coisa, você estudar, você buscar informação, né? Você averiguar, você fazer orçamentos, levar uma pessoa que tem conhecimento específico daquilo. Então, irmãos, isso é em todas as áreas da vida. Isso é em todas as áreas da vida. A gente precisa buscar conhecimento. Mas nós que somos de Deus, nós temos algo a mais que a gente precisa buscar, que é a presença de Deus, que é orar, que é pedir direção de Deus, que é apresentar os nossos propósitos, que é consagrar os nossos sonhos, que é apresentar os nossos planos a Deus. O povo de Deus, irmãos, ele muitas das vezes se dá mal, muitas vezes quebra a cara, porque falta isso. Nós dizemos ser do Senhor, mas nas tomadas de decisões, a gente acaba que se precipita. Nas tomadas de decisões, a gente acaba que age de maneira por conta própria, sabe? A gente age sem nenhuma instrução. E aí que a gente peca. Irmãos, às vezes é um relacionamento que está sendo precipitado, às vezes é uma sociedade que foi precipitado, às vezes até mesmo a questão no trabalho, que a pessoa está se precipitando. Eu pregando aqui, eu estou lembrando de um caso que aconteceu, que eu atendi, né, de um irmão da igreja. Ele chegou assim comigo: pastor, estou muito feliz com o meu trabalho muito e ganho pouco. Eu falei para ele: irmão, a maioria dos trabalhos são assim. Quem trabalha muito e recebe pouco. Aí ele falou: eu vou sair. O senhor acha que é de Deus? Eu falei para ele: irmão, eu não tenho que achar nada. O senhor que tem que orar. O senhor tem que orar a Deus, pedir direção. Se o teu coração ficar em paz, você faz. Agora, se seu coração não fica em paz, começa a aparecer um monte de confusão, um monte de coisa, é melhor você não fazer, porque Deus não está no meio disso. Aí eu dei a orientação para ele, falei: irmão, vou ficar em oração por ti. Mas sabe quando você fala algo para alguém que não serve para nada? Ele simplesmente saiu daquele culto decidido a pedir as contas. Pediu as contas, tudo mais. Ficou ali no seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego é só por um tempo. Passou aqueles meses, acabou o dinheiro e ele ficou aperreado, porque não tinha porta aberta. Ou seja, ainda que ele não estivesse gostando, o ideal era ele ter feito o quê? Orado, esperado o agir de Deus, colocado na mão de Deus. A gente, irmão, vive numa geração extremamente ansiosa.
As coisas nesse mundo de hoje, elas praticamente foram criadas para deixar o ser humano ansioso. Você vê, por exemplo, no celular. Hoje em dia, as pessoas elas estão tão ansiosas que elas não conseguem mais assistir um vídeo de 3, 5, 10, 20 minutos. Não consegue. Algo no cérebro da gente foi meio que implantado nessa questão da ansiedade, que a gente está vendo um vídeo, já vai passando. Vê 1 segundo, 2 segundos, já vai passando. Os neurologistas, especialistas da área, eles falam que isso é extremamente prejudicial para a saúde psicológica. Porque esse negócio de você não prestar atenção na coisa, não assistir para tirar informação, isso acaba que cria nas pessoas um déficit de atenção. E tem muita gente, se você for parar para ver, depois que ela ficou com a cara no celular, ela ficou uma pessoa totalmente distraída. Ela não consegue mais se concentrar nas coisas. Ou seja, não é só celular não, gente. É muita coisa. Tudo praticamente desse mundo de hoje, ele gera na gente uma ansiedade. Quem está entendendo, gente? Por exemplo, quando você compra um produto nessas plataformas aí, você está entendendo? As Shopees da vida, né? E por aí afora vai. Você compra um produto. Aquilo ali é bacana, mas ele gera também o quê? Uma ansiedade. É diferente de você entrar numa loja e você olhou ali, eu gostei desse produto, e pegou, pagou, levou para casa. Que também não deixa de ter uma certa ansiedade. Mas, por que eu estou falando dessa questão de compra de aplicativo? Você compra e fica esperando, não é assim? Fica esperando, aquilo cria em você uma expectativa, aquilo cria em você, ainda que inconscientemente, uma ansiedade. Irmãos, preste bem atenção, nós estamos vivendo num mundo que gera ansiedade, que gera preocupação, que gera precipitação nas pessoas. Não é à toa que hoje as pessoas elas estão casando cada vez mais jovens. Pastor, mas no passado as pessoas casavam também jovem, né? Já vi muitos casos assim, que era até o negócio da mão prometida, né? O pai prometia a mão da moça, do rapaz para ciclano, então os casamentos eram arranjados, não? Mas hoje em dia as pessoas nem casam praticamente. Se conhecem hoje, amanhã já estão morando junto, levam suas roupinhas, vão morar junto. Ou seja, tudo isso é o quê? Precipitação, tudo isso é ansiedade nas pessoas, a queima de etapas, a queima de ciclos que deveriam ser respeitados para você não ser uma pessoa ansiosa, para você não ser uma pessoa precipitada. Tá dando para você entender, irmãos? Olha o que diz outro texto sagrado aqui, ó. Vamos para Eclesiastes, capítulo 5. Tá gravando ou tá gravando só, né? Beleza. Mas eu posso andar aqui? Tranquilo? Não sai do ângulo da câmera, não? Passar da caixa e passar daqui. Então tá bom. Tô perguntando porque eu achei estranho, né? Se eu chegar aqui, tá me filmando. Então tá bom. Depois você vai poder assistir essa palavra, irmão, com mais calma até. Né? Às vezes eu boto pregação para dormir. Boto uma pregação na TV, fico ouvindo e durmo. É bom. Depois você vai poder ouvir essa palavra em casa, através do YouTube. É no YouTube? No YouTube. IIGD Genibaú. II2IGD Genibaú. Se inscreve lá. Escreve que toda pregação aqui está indo para lá e você pode se alimentar novamente dessa palavra maravilhosa. Amém? Eclesiastes 5. Olha só. O versículo 2 assim: não te precipites com o quê? Com a tua boca, nem o teu coração se apresse. Olha isso aqui, ó. A pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas
as tuas palavras. Eu vou ler o texto que Deus está mandando, ó. Porque da muita ocupação vem o quê? Olha aqui para mim. Pastor, ultimamente eu ando tendo tanto sonho, pastor. Eu já sonhei com a vaca voando. Eu já sonhei caindo de um prédio. Eu já sonhei que o meu melhor amigo de infância... Meu irmão, pelo amor de Deus, às vezes, olha aqui para mim, você está tendo um monte de sonho porque você está ansioso. Teu coração está tomado de ansiedade. E a Bíblia diz que das muitas ocupações, da muita ansiedade, vem o quê? Vem sonhos. Às vezes, tem sonhos que vão vir de Deus. Outros são apenas ansiedade do nosso coração. A gente precisa apresentar ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Quer um conselho de um amigo? Apresenta tudo a Deus. Sonhou, se é ansiedade ou não, se é de Deus ou não é, apresente. Senhor, faz a obra, me mostra, me confirma, me revela, abre os meus olhos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas sabe o que é o mais importante nesse versículo? É quando ele diz, não te precipites com a tua boca. Irmão, a maior ferramenta de precipitação do ser humano é a boca. Diga isso, a maior ferramenta de precipitação é a boca. O apóstolo Tiago, ele diz que aquele que não peca com a boca, com as palavras, ele é perfeito. Perfeito. Não tem pessoa perfeita, mas aquele que não peca com as palavras, a Bíblia diz que ele é perfeito. Então assim, pessoal, o diabo, ele quer fazer você se precipitar com sua boca. Ele quer fazer sair da tua boca palavras que vão dar legalidade para ele agir na tua vida espiritual e para ele conseguir atacar você, atacar sua família. Quem está entendendo, gente? Não se precipita. Uma vez eu vi uma senhora, eu já falei até isso aqui na igreja, uma vez eu vi uma senhora falar bem assim para o filho dela. O filho dela era daquele bem rebelde, cabeça virada. Um dia eu vi uma senhora falar para o filho dela, um dia eu vou chorar em cima do teu caixão. Você acredita? Uma mãe falar isso para o filho? Um dia eu vou chorar em cima do teu caixão. Irmão, o jeito que ela falou, anos depois, bastante anos depois, assim, uns 10 anos depois, aconteceu do filho dela ser assassinado. Então assim, pessoal, a gente tem que vigiar nossas palavras. Não abrir a boca para dar legalidade ao diabo. O diabo, ele não tem o poder de saber o que nós estamos pensando. Mas ele pode induzir você a falar coisas que vão dar legalidade para ele agir. Você está entendendo ou não? Amém? Sexta-feira você vem, já estou com a mensagem de sexta-feira preparada. Eu vou falar sobre a importância da vigilância. Sobre essa questão do falar, sobre essa questão do agir. A gente tem que ter muito cuidado. Amém? Mas, irmãos, agora eu quero mostrar para vocês 2 exemplos de precipitação, principalmente com a boca. Olha o que diz lá em Juízes capítulo 11. Esse caso aqui vai deixar você de queixo caído. Vamos lá para Juízes capítulo 11. Eu vou falar aqui de um homem chamado Jefité. Vamos lá para Juízes. Fica depois do livro de Josué, que é ali o 7º livro da Bíblia. Você acha lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, aí Josué e Juízes. Juízes capítulo 11. Está aí um livro bom para você ler esse mês de setembro? Tira esse mês para ler esse livro bem devagarzinho, um capítulo por dia. Vai lendo. Muito bom esse livro aqui. Conta a história de vários homens que eles julgaram Israel por um longo período. E assim, muitos tiveram êxito, foram homens bem-aventurados. Outros foram fracassos. Esse homem, Jefité, ele era um bom juiz, mas ele se precipitou. Aqui no capítulo 11, acharam aí, queridos? Quem está vivo, diga amém. Quem está com sono, diga graças a Deus. Deixa para dormir em casa. Eu também estou com sono. Mas em casa a gente resolve isso, amém? Olha só aqui, ó, Juízes 11.
As crianças estão cantando. Versículo 29 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileades e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E o oferecerei em que, gente? Então olha aqui para mim, irmão. Esse homem chamado Jefité, ele estava fazendo uma travessia. Ele tinha um objetivo, um lugar a chegar. Mas entre esse objetivo tinha uns inimigos chamados Amonitas, os filhos de Amon. E ele vai lá e faz uma oração a Deus: Senhor, se o Senhor me der vitória sobre esses filhos de Amon, eu atravessar eles, eu vencê-los, a primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu vou te dar em sacrifício no altar. Irmão, por que Jefité ele fez esse voto? Na cabeça dele, ele imaginava que a primeira coisa que ia sair da casa dele era um cachorro que ele tinha de estimação. Cachorro, ele tem esse costume, tem ou não tem? Eu tenho 2 cachorros. Quem tem cachorro aqui? Você tem cachorro? Eu tenho 2 cachorros. Quando eu chego, meu irmão, não precisa nem entrar com o carro, ou nem entrar em casa. Só de chegar, eles já se conhecem. Já vão para a porta latir. Cachorro tem essa coisa. O primeiro que recebe ele é em casa. Agora, quem tem gato? Você tem gato? O gato é o último que você vê dentro de casa. Ele não te recebe, mas ele não sai do cantinho do sossego dele de jeito nenhum. É ou não é? Eu gosto mais de cachorro. Quem gosta mais de cachorro? Agora quem gosta mais de gato? Agora quem gosta mais de Jesus? Ah, então tá certo. Irmão, presta atenção. Ele faz esse voto, ele abre a boca para prometer ao Senhor algo que ele não sabe o certo. Você está entendendo ou não? Agora vamos continuar aí. Paramos no versículo 31, 32 agora. Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Meu irmão, olha aqui para mim. É importante dizer isso aqui. O voto, ele é poderoso. Diga, o voto é poderoso. Por que o voto é poderoso? Quando você faz um voto a Deus, irmão, você pode ter certeza que Deus vai te dar vitória. Deus não deixa passar um voto nosso em branco. Às vezes a resposta não chega imediatamente, porque Deus tem um tempo certo para operar. Amém, gente? Mas pode ter certeza, você fez um voto, confiou no Senhor, Ele vai te dar resposta. Deus não falha. Amém? Diga, Deus não falha. Então ele fez o voto. Deus foi lá e deu a vitória. 33. E os feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Olha aqui para mim, irmão. Meu irmão, você já tinha lido isso? Quem nunca leu, pastor, nunca tinha lido isso. Olha só como é importante a gente vigiar aquilo que a gente abre a boca para falar. Não se precipite, irmão. Principalmente com as suas palavras. Ele vai lá, faz um voto
coisa de doido. Imaginando ele que a primeira coisa que ia sair da porta era um cachorro. E quem sai na porta era sua filha, única filha. Todo casal, todo pai, toda mãe tem uma filha única. Irmão, e tem um cuidado extraordinário com aquele filho. É ou não é? Cuidado gigantesco. Então assim, imagina como é que ficou o coração desse homem. Ele disse, minha filha, agora eu estou perturbado. Irmão, cuidado com aquilo que você promete ao Senhor. Não só ao Senhor, mas até às pessoas. A gente não pode se precipitar. Deus nos deu inteligência, diga amém. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, diga amém. Então, antes de você abrir a sua boca, por isso a gente precisa primeiro, pelo menos, pensar. Ele vai e faz uma coisa impensada, sem ter a certeza de que a primeira coisa que ia sair da casa dele era algo que ele talvez desprezasse. E quem sai é a única filha. Imagina, você conseguiu imaginar essa cena? A filha dele toda alegre, feliz, dançando, glorificando ao Senhor pela vitória do pai, estava voltando com vida. E ele agora vai ter que sacrificar. Paramos aonde? 35, né? Agora 36. Diz assim, e ela lhe disse, meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu do quê? Da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos e os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai, e deixou ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras, chorou sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o Gileadita. Amém, gente? Irmão, é forte demais isso aqui, não é não? É ou não é verdade? É muito forte isso aqui, gente. Lógico que ele prometeu ao Senhor, mas não deu uma data, né? A filha vai lá e falou, pai, já que o Senhor prometeu isso, deixa eu lamentar. Eu vou para o monte, vou passar 2 meses lá, chorando diante de Deus. E depois o Senhor faz o que tem que fazer. Irmão, vou falar uma coisa que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui. Posso falar? Às vezes, irmãos, tem coisas que Deus nos dá que Ele não dá para a gente. Você está entendendo? Sim ou não? Tem coisas que Deus dá que não é para a gente, é para Ele. Ele dá, depois Ele leva. Mas o nosso coração tem que ter paz. Amém? Diga, o meu coração tem que ter paz. Porque tudo que Deus faz, irmão, Ele faz bem feito. Tudo que Deus faz, depois Ele restitui, Ele abençoa. Glória a Deus. Depois, se você quiser, continua lendo a história. Como Jefité depois, ele passa a combater os inimigos, a vencê-los, os inimigos. Então, meu irmão, digo para você, não se precipite. Glória a Deus. Diga comigo, Senhor, não me deixe precipitar. Se precipite. Não abra sua boca para falar aquilo que o demônio quer ouvir. Abra sua boca para falar aquilo que Deus quer ouvir. Amém, gente? Deus pediu a filha de Jefté? Foi Deus que obrigou ele a fazer aquilo? Não. Ele que se precipitou. Às vezes tem coisa que a gente diz assim, foi Deus. Não, foi Deus não, irmão. É a gente que se precipita. Deus nunca vai pedir algo da gente que venha para nos destruir, que venha para nos trazer sofrimento, dor. Não. Ele não pede. Às vezes é a gente que se precipita.
Você está entendendo? Eu casei para ser infeliz. Não, meu irmão. Deus não pediu, Deus nunca desejou isso para você. Mas talvez você se precipitou. Eu entrei nessa empresa para ser humilhado. Não, Deus nunca planejou que você fosse humilhado. Mas você se precipitou. Você está entendendo, gente? Cuidado. Nós temos que ter consciência dos nossos atos, gente. A gente não pode colocar sobre Deus um fardo que Ele não nos obrigou a carregar, que foi a gente que colocou sobre as costas. Você está entendendo ou não? Nós temos que ser sinceros. Deus ama a sinceridade do seu servo. Deus ama. Pastor, me precipitei, fiz o que não tinha que fazer. Hoje eu colho os amargos de minhas decisões. Seja homem, seja mulher, seja valente. Bota a cruz na costa, carrega e vence em nome de Jesus. Amém? Outro exemplo, esse aqui é mais conhecido. Vamos lá para Marcos 6. Vou dar esse outro exemplo e a gente vai orar. Hoje as crianças estão animadas, hein? Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 14. Isso aqui todo mundo conhece, né, pessoal? A morte de João Batista. Versículo 14 diz assim: E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. E disse João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outro, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, o qual eu degolei, e ressuscitou dentre o quê? Os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu anos, dava uma ceia aos seus grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodia e dançou, e agradou a Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires, te darei, até a metade do... Olha aí a precipitação. E saindo ela, perguntou sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe sua cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Amém, gente? Olha aqui para mim, meus irmãos. Isso aqui também é muito forte. Eu digo para você que eu leio aqui, mas Deus fala muitas coisas no meu coração. Porque imagina o preço que essa mulher chamada Herodias, ela não vai pagar na eternidade? Ou não está pagando? Né? Irmão, simplesmente ela matou o maior profeta que já existiu. Jesus mesmo disse que João Batista ele foi o maior profeta. Nenhum outro profeta teve a missão de João. João ele preparou o caminho do Messias. Ele preparou o caminho
do Senhor. E não só preparou, como foi o pai, vamos dizer assim, espiritual, aquele que batizou Jesus nas águas. Irmão, João é tremendo, um grande homem de Deus. E essa mulher, por causa do pecado, ela estava em adultério, né? Ela era mulher do irmão de Herodes. Herodes foi lá e tomou ela como esposa. Então, assim, uma coisa terrível, né? E aí, João falava a verdade. E a gente que fala a verdade, irmão, tem que estar preparado, porque quem fala a verdade, as pessoas querem a cabeça. É sempre assim. Sempre foi assim, desde os primórdios, e vai ser sempre assim. Então, João, por falar a verdade, primeiro foi preso, mas Herodes, você vê que a Bíblia fala que Herodes cuidava dele, né? Herodes dava tudo que ele pedia na prisão, porque Herodes tinha um respeito por ele. Mas como ele se precipitou com as palavras, ele teve que fazer uma coisa que ele não queria, que foi dar a cabeça de João numa bandeja. Irmãos, resumindo, 2 casos muito assim, né, algo escandaloso, 2 casos escandalosos, mas que tem 2 semelhanças muito grandes. 2 pessoas que se precipitaram com suas palavras, que deram vazão e depois pagaram um grande preço por isso. Quem está entendendo, gente? Eu quero encerrar lendo com vocês Provérbios 14, versículo 29, para a gente encerrar. Provérbios 14, aleluia, versículo 29, e diz assim, ó, acharam aí? Provérbios 14, versículo 29, o que tarda em irar-se é grande em, o que, gente? Entendimento. Mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Amém, gente? Irmãos, quando a palavra de Deus diz o que é de espírito impaciente, é o precipitado. Esse aí exalta a loucura. Irmão, é loucura. É loucura você agir sem a direção de Deus, você agir sem pensar, você agir sem tomar conhecimento de alguma coisa. Tudo que você for fazer na vida, peça a Deus direção. Amém? E se você diz assim, pastor, eu já me precipitei muito na vida, pede para Deus em oração, Senhor, me ensina a não ser ansioso, me ensina a não ser impaciente, me ensina a não ser uma pessoa precipitada. Eu quero agir segundo a direção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, você trouxe aí a peça de roupa do seu familiar, eu havia falado no domingo de manhã, não sei se os irmãos lembraram, eu vou começar hoje, a partir de hoje, estou começando aqui, todas as quarta-feiras desse mês de setembro, eu vou fazer a oração pelas peças de roupa. Amém? Você trouxe em nome de Jesus? Você vai fazer o seguinte, você vai trazer e colocar aqui no altar, tá? Pode vir em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida.